Artigo 144. O juiz, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3, parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Pessoal, então, a respeito do livramento condicional. Aquelas condições facultativas e até mesmo as condições obrigatórias. Nós falamos sobre cada uma delas, as obrigatórias e as facultativas. Elas podem ser modificadas pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário. Por que eles fariam isso? Dependendo de cada condição, da condição individual do liberado. Vamos supor que esse liberado more na zona rural, a quilômetros da comarca, a quilômetros do fórum onde ele deveria assinar ali mensalmente. Então, aquelas condições podem ser alteradas. Em regra, as obrigatórias não, mas podem de ofício pelo juiz, a requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante a apresentação do Conselho Penitenciário, ouvindo o liberado, né? E aí embaixo aqui nós lemos no artigo, levando em conta as considerações do artigo 137, aquela cerimônia, fala da cerimônia de livramento condicional e como que deve ser procedida. Então essas modificações devem ser apresentadas ao preso durante a cerimônia de livramento condicional. Então, lembrando, as condições obrigatórias, são aquelas três que nós já falamos. Tem as facultativas, mas todas elas podem ser modificadas? Podem. Até mesmo a obrigatória pode ser de acordo com esses fatos que nós vimos aqui. A requerimento do Ministério Público, a requerimento da Defensoria Pública, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ou até mesmo o juiz de ofício pode modificar as condições especificadas na sentença. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Ouvidos quem? O Conselho Penitenciário, o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Parece confuso esse artigo. Se você não tiver um conhecimento maior do direito penal, você não entende. Mas a gente pode imaginar, mas espera aí, se um preso cometer um crime, ele vai preso. Ele não depende de Conselho Penitenciário manifestar, do Ministério Público manifestar. Vamos entender isso aqui. O indivíduo está cumprindo livramento condicional. Se ele comete outra infração penal, o juiz poderá ou deverá? Ele poderá. Por que poderá? Porque nem toda infração penal leva à prisão. Por exemplo, há infrações penais, há delitos que não têm pena de prisão, né? Às vezes só multa, outras às vezes prestação de serviços comunitários. Então, mesmo nessas infrações mais leves, o juiz poderá ordenar a prisão. Quando? Como? Ele vai ouvir o Conselho Penitenciário e o Ministério Público e poderá suspender o curso do livramento condicional, cuja a revogação, para que ele possa então voltar a ter esse benefício do livramento condicional, ele vai ter que depender da absolvição desse delito que ele cometeu. Artigo 146. O juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a
pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Ou seja, pessoal, o indivíduo está cumprindo um livramento condicional e esse período dura 3 anos, é o período chamado período de prova. Ele é egresso, né? Então ele está cumprindo livramento condicional. O que acontece? Durante esses 3 anos, chegou o final do seu livramento condicional. Então ele pode requerer ao juiz no encerramento da sua pena, ele quer ter um nome limpo, cumpriu tudo. Então, a requerimento dele, do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ou juiz mesmo de ofício. O juiz está lá no seu gabinete, lá, ele está conferindo suas papeladas, e ele percebe que esse indivíduo já cumpriu a pena, todo o período de prova. Então o juiz vai julgar, opa, não cometeu nenhuma falta, não, fim, está livre. Então ele vai julgar que expirou a pena, ele não deve mais nada. Então pode ser de ofício, pode ser a requerimento do próprio interessado, do próprio egresso, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário. Observe que aqui é uma coisa local, né? É a comarca, é o preso, então é o Conselho Penitenciário, não é o Conselho Nacional que traça diretrizes gerais. Aqui não, aqui é o Conselho Penitenciário que age ali, que está presente ali na ação individual. Nós encerramos o assunto de livramento condicional. Nós vamos falar agora, o assunto específico, né? Nós vamos falar agora da monitoração eletrônica, assunto novo, e nós vamos agora dar início. Artigo 146. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Lei 12.258 de 2010. Quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, aquelas 5 saídas de 7 dias, um intervalo de 45 dias cada uma, que os presos vão passar com a família. Essas saídas, então, o juiz poderá, então, definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira, né? O 3 foi revogado, então o 4, determinar a prisão domiciliar. Então, se o preso está sob prisão domiciliar, ele também pode permanecer com a fiscalização eletrônica, pode ter a tornozeleira também. Então, nesses 2 casos, saída temporária no regime semiaberto e prisão domiciliar, então pode haver a monitoração eletrônica, né? O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Além de tomar cuidado, ele deve receber a visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder seus contatos e cumprir as orientações. Então, o preso vai deixar o endereço onde ele vai estar e vai assinar um termo lá que ele vai receber as visitas. Por exemplo, vamos colocar o nome de agente, né? O agente está responsável pela monitoração daquele preso que está na prisão domiciliar. E ele percebe que está tendo uns piques no sinal, um defeito. Então ele vai lá na casa desse indivíduo para fazer a manutenção do equipamento. Então esse preso, esse indivíduo tem obrigação de receber esse técnico que vai fazer a manutenção do equipamento. 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar ou danificar qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem faça, né? Então o cara pensa assim, não, eu vou tirar essa tornozeleira aqui, vou para a balada e quando eu voltar eu coloco de novo. Não pode, vai ser danificado o equipamento, então ele vai correr em falta. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar a critério do juiz de execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. O que pode acontecer então? Quais são as penalidades em caso de violação do equipamento de monitoração eletrônica? Regressão do regime, né? Ele pode então, ao invés de ficar no domiciliar, no regime aberto em casa, ou até mesmo
o regime aberto cumprindo em albergue, né? Que em alguns lugares há albergues, outros... Por que eu estou falando em casa? Porque em muitas comarcas, se eu não me engano, acho que praticamente todo o estado de São Paulo, eu não tenho certeza, mas eu acredito, acho que todo o estado de São Paulo é o regime aberto, os presos encontram cumprindo pena em casa, em regime domiciliar, que não há albergue para todos. Por isso que eu digo, ele pode cumprir na casa do albergado ou também em casa, a critério do juiz de cada estado, né? Então ele está lá cumprindo regime aberto em casa, ele pode ter regressão no regime, voltar para a cadeia, para o semiaberto ou até mesmo regime fechado. Ele pode também ter revogação da autorização de saída temporária, aquelas 5 saídas, ele pode perder esse direito. Revogação da prisão domiciliar, ele está lá em domiciliar, então, como foi falado, ele pode ter que cumprir a pena no presídio penitenciário. Artigo 7. Advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 4 deste parágrafo. Vamos supor que o indivíduo começou a mexer lá naquele equipamento e ele não conseguiu tirar. Mas aí ele só arranhou e arrependeu, não concluiu a danificação. Então o juiz pode simplesmente dar uma pena de advertência por escrito, da próxima vez você vai lá para o xadrez. Então pode também a advertência, né? Então nós temos regressão do regime, regressão da saída temporária, revogação da prisão domiciliar e advertência por escrito, que no caso é a mais leve, né? A monitoração eletrônica pode ser revogada. Agora, presta atenção à diferença. Aqui em cima nós falamos do que pode acontecer se ele danificar o aparelho eletrônico. Agora nós vamos falar da revogação da monitoração eletrônica. 1. Quando se tornar desnecessária ou inadequada. O sujeito está cumprindo prisão domiciliar, por exemplo, porque ele tem mais de 80 anos e está doente, então ele está com a tornozeleira lá, monitoração eletrônica. O juiz pode revogar, porque não há necessidade. É idoso, já está doente. 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a vigência ou cometer falta grave, aí vai ser por que vai ser violado? Porque ele vai ser levado para a cadeia, né? Das penas restritivas de direito. Lembra que eu falei que nem todo crime leva à prisão? Então nós vamos falar agora das penas restritivas de direito. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução de ofício ou a requerimento do Ministério Público promoverá a execução, podendo para tanto requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Quem pode ajudar então nessa pena restritiva de direitos? Autoridade que trabalha no setor público ou também privada. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade ou de limitação de fim de semana, ajustando as condições pessoais do condenado e as características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Pois bem, pessoal, nessas penas restritivas de direitos, a mais conhecida, a prestação de serviço à comunidade, nós estamos falando do artigo 147. Pode ser solicitado um órgão público, um órgão de caráter público, para que auxiliar esse preso cumpra esse serviço comunitário. Por exemplo, eu conheci um indivíduo que foi condenado a ajudar a manutenção do fórum da comarca. Ele trabalhava ali cuidando do jardim, ele fazia serviços internos ali,
Então foi um serviço prestado à comunidade, no caso, prestado por um órgão público. E também entidade particular. Por exemplo, vamos supor uma PAI, pode ser um indivíduo condenado a prestar serviço para a PAI, que não é de caráter público, né? Aqui no 148, em qualquer fase, o juiz pode revogar, modificar a condenação. Por exemplo, o indivíduo está cumprindo limitação de final de semana, mas percebe-se que durante segunda a sexta ele está fazendo uma ruaça na rua, né? Ele está fazendo uma desordem. O juiz pode revogar, pode colocar ele numa prisão domiciliar, pode colocar ele levá-lo para um regime aberto, dependendo da pena, né? Então, e também aquele que estiver cumprindo prestação de serviço à comunidade, se não for adequado, se ele receber relatórios de que aquele indivíduo não está fazendo direito, o juiz pode transformar em uma limitação de final de semana. Então, é modificável essas penas restritivas de direito. Continuando. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução. Agora, isso aqui incumbe ao juiz. É o juiz, o que ele decide nessa questão, o que compete a ele nessa questão de prestação de serviços à comunidade. Designar a entidade, o programa comunitário estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. Prestação de serviço à comunidade é serviço gratuito, é diferente do trabalho do preso. Aqui a pena dele é o serviço. Pessoal, aqui detalhe para a prova. A questão muito leiga, mas pode pegar, dependendo como ela vier escrita na prova, né? O trabalho do preso é remunerado. O trabalho do preso, um quarto do salário mínimo, lembra? No mínimo um quarto do salário mínimo, que ele constitui o pecúlio. Aqui não, o trabalho de prestação de serviço à comunidade, não há retorno financeiro. Aqui a pena é o trabalho, então não tem como ele receber. Então o juiz designa, né, qual lugar ele vai trabalhar. Número 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horas em que deverá cumprir. Então, ele vai intimar, o oficial de justiça vai entregar a intimação, ele vai até o juiz, e o juiz vai falar, a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de qualquer dia, que o juiz determinar, né? Você vai estar em tal lugar, vai cumprir no sábado e no domingo essas horas aqui de prestação de serviço à comunidade. Se você não fizer, você pode ir preso, pode isso, aquilo. Então o juiz vai pessoalmente demonstrar as condições a esse indivíduo. Compete ao juiz também alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Então qualquer alteração, seja o problema de saúde desse indivíduo, seja talvez o serviço público mude o horário de funcionamento, então cabe ao juiz alterar a forma de execução. Parágrafo 1º. O trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Além desse horário que ele trabalha aqui, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o seu sustento, ele tem que sustentar a sua família muitas vezes. Então, qual que será o horário de trabalho, de prestação, de serviço à comunidade? 8 horas. Pode ser 4 horas no sábado, pode ser 4 horas no domingo. Se houver feriados, pode ser no feriado. Então, não será no horário comercial, conhecido, né, de segunda a sexta, não será. Então, olha a diferença do trabalho de prestação de serviço à comunidade, que é uma pena alternativa, da prisão. Da prisão, geralmente, de segunda a sexta ou segunda a sábado. Folgas preferencialmente no domingo. Aqui não, aqui trabalha no sábado ou no domingo ou no feriado. Aqui, pessoal, é prestação de serviço à comunidade. É penas restritivas de direito. O trabalho do preso não, é o trabalho obrigatório do condenado, que é facultativo ao preso provisório, né? Nós lemos o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data
a partir da data do primeiro comparecimento. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, na data que o juiz designar. Então, o primeiro comparecimento, ele compareceu no juízo na quarta-feira. Então, no próximo final de semana, ele já começa a prestação de serviço comunitário. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como a qualquer tempo comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. O preso está trabalhando para a PAI, está lá na portaria da PAI, recebendo os alunos, fazendo o cadastro das pessoas que chegam, que saem, das ofertas, das doações, está trabalhando na PAI. O que a PAI vai fazer? Uma vez por mês, encaminhar ao juiz relatório da prestação de serviço desse indivíduo que cumpre a pena restritiva de direito. Mas, a qualquer tempo, comunicação sobre a ausência ou fato. Normalidade, se tiver na normalidade, uma vez por mês. A ausência ou faltou, ele não cumpriu no final de semana, ou falta disciplinar, então ele será comunicado a qualquer tempo. Só um detalhe, eu falei a PAI aqui, pessoal, geralmente, se eu não me engano, a PAI trabalha o funcionamento da PAI é de segunda a sexta, né? Então troca esse exemplo para um asilo, por exemplo, um lar de velhinhos que é o tempo todo. Então ele trabalhará lá no sábado, domingo, né? Só para não confundir, acho que a PAI trabalha de segunda a sexta com funcionamento. Então, ok, continuando. Artigo 151, nós vamos falar agora da limitação de fim de semana. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local e dias e horário em que deverá cumprir a pena. Mesma situação lá da prestação de serviço à comunidade. Cabe ao juiz, então, determinar a intimação dele. O juiz intima, o oficial de justiça leva a intimação, e ele vai até o juiz determina para ele quais são as condições dessa limitação, qual horário que ele deve cumprir, o local. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento, assim como na limitação, nas penas restritivas de direito quanto à prestação de serviço à comunidade. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos, palestras ou atribuídas atividades educativas. Quando nós falamos da casa do albergado, havia também essa mesma condição. Pode haver na casa do albergado também cursos, palestras e outras atividades educativas. Aqui também na limitação de final de semana, o preso, por exemplo, cumpre essa limitação no presídio, nas unidades menores, nas comarcas menores, ele cumpre geralmente em presídio. Se houver ali atividades, palestras no final de semana, ele pode participar, né? Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Em épocas de Lei Maria da Penha, ficar atento a essa lei 11.340 de 2006. Então, nos casos de violência doméstica contra a mulher, então, pode ser obrigatório que o agressor compareça a programas de recuperação e reeducação, né? E se ele não cumprir, aí o juiz pode agravar a sua sanção. Artigo 153. O estabelecimento designado, no caso a limitação de final de semana, encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório, bem como assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Lembro da unidade, do estabelecimento, daquela prestação de fim de semana, que também era a mesma situação, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo nos conforme 100%, uma vez por mês encaminha o juiz. E deu problema, né? Problema, né? Mas problema fica mais chique. Deu problema, o que acontece?
a qualquer tempo envia ao juiz notificando a ausência ou falta disciplinar do condenado. Qualquer tempo a gente pode entender também imediatamente, né, que se ele não compareceu, deve ser comunicado ao juiz. Da interdição temporárias de direito. Pessoal, para nós falarmos da interdição temporária de direitos, eu fiz aqui um outro slide para a gente ter uma noção de quais são as penas, né, de interdição temporária de direitos. Está aqui no Código Penal, no artigo 47. São esses parágrafos, né? Parágrafo 1. Proibição, inciso 1, né? Proibição de exercício, cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Geralmente essa interdição aqui ela é aplicada, geralmente, né, nos crimes contra probidade administrativa. Então, nesse caso desses crimes de probidade administrativa, de improbidade administrativa, geralmente são aplicadas essas penas de proibição de exercício, cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Lembramos do Collor de Mello, que teve o mandato eletivo suspenso por 8 anos. Interessante, pessoal, que são interdição temporária. Não existe interdição de direito absoluta, né? No Brasil não existe interdição de direito absoluta. Então, guardar sempre que são temporárias de direito. Inciso 2, proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, algumas profissões podem ser suspensas. Por exemplo, o médico pode ter o diploma cassado, dependendo do crime que cometer. 3. Suspensão ou autorização de habilitação para dirigir veículo, geralmente após crimes de trânsito, né? E 4. Proibição de frequentar determinados lugares. Então, esses quatro são penas de interdição temporária de direitos. E nós agora entenderemos melhor o que vem citando a Lei de Execução Penal. Artigo 144. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Então, o juiz vai intimar a pena restritiva de direito. Vamos supor que o condenado está preso. Ele vai comunicar à autoridade competente, o diretor do presídio, que vai liberar o preso, né? Então, junto com o alvará de soltura, e lá irá as condições aí da interdição temporária de direitos. Se o indivíduo não estiver preso, ele está solto. Então, a quem que o juiz irá encaminhar essa autoridade? A quem será encaminhada? No caso, por exemplo, de suspensão do exercício de profissão. Se ele for um advogado, o juiz irá comunicar à OAB. Se for ao Conselho Regional de Medicina, o juiz irá encaminhar ao CRM. No caso de suspensão, aqui em Minas, o DETRAN, e a proibição de frequentar determinados lugares será o juiz irá, no caso, comunicar à Polícia Militar para que possa fazer a fiscalização ou a outros órgãos de fiscalização. Parágrafo 1º. Na hipótese de penas de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Então, no parágrafo 1º, nós temos aqui a proibição do exercício de cargo de atividade pública, bem como do mandato eletivo. Então, será, no inciso 1, então, em 24 horas, assim que a autoridade receber o ofício, deve baixar o ato. Então, a partir daí, 24 horas será contada. A partir então, de 24 horas, não poderá mais exercer essa profissão, e a autoridade que receber essa notificação do juiz deverá tomar todas as providências. Parágrafo 2º. Nas hipóteses
do artigo 47, inciso 2 e 3 do Código Penal, o juiz da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Então, a carteira de profissional e a carteira de habilitação. É o inciso 2 e inciso 3. O juiz, então, da execução vai determinar a apreensão. Artigo 55. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Então, a OAB recebeu uma reclamação de que o ex-advogado está atendendo clientes. Então, essa autoridade deverá providenciar suspensão, né, para que isso não ocorra. Parágrafo 1º. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Qualquer um que for lesado poderá comunicar então ao juiz essa lesão, né, de direitos. Da suspensão condicional, né? Nós temos no direito penal a suspensão condicional do processo, nós temos a suspensão condicional da pena, o sursi, conhecido como sursi, né? O sursi processual e o sursi penal. Aqui, para a lei de execução penal, se não cair processo penal na nossa prova, apenas esse sursi aqui resolve o nosso problema, que é o sursi penal. E o que é esse sursi? O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Pessoal, o juiz então pode suspender de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade. O que é isso? O preso foi condenado, o indivíduo foi condenado a uma pena de menor ou igual a 2 anos, não superior a 2 anos. Então, menor ou igual a 2 anos. Na forma prevista do artigo 77 e 82 do Código Penal. Essa matéria aí do artigo 77 e 82, nós não vamos abrir aqui, fala das condições da suspensão condicional da pena. Não pode ser reincidente, não é necessário nós adentrarmos nesse assunto agora, aprofundarmos nesse assunto para a nossa prova, a não ser que caia processo penal na nossa prova. Se tiver no edital processo penal, aí sim aí você vai ter que adquirir um material de processo penal, mas como nunca caiu no concurso de agente penitenciário, então para nós não é interessante. Mas fala lá que não pode ser reincidente, fala lá que durante um período ele vai prestar serviço à comunidade, ele vai ter que aceitar as condições do sursi, da suspensão condicional da pena. Então, ele cometeu um crime, a pena não foi de crime superior, a pena não é superior a 2 anos. O que acontece? O juiz pode suspender. Então, por um período de 2 a 4 anos, é como se esse indivíduo estivesse em prova. Então, durante 2 a 4 anos vai ser suspensa a pena. Se desse período de 2 a 4 anos o preso não cometer nenhuma falta e não descumprir as condições impostas no sursi, ele não vai preso. Então, é suspensão condicional. Você não vai preso, mas você tem que cumprir essas condições aqui. Se ele cumprir, então, passado esse tempo, está extinta a pena. É como se ele estivesse cumprindo a pena sem, na realidade, ter pagado essa pena. Ok? Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional que conceda ou quer conceda, quer denegue. O juiz deve motivar a sua decisão, seja para conceder o sursi penal, ou seja para denegar. Não, você não vai ser suspenso a pena, você vai pagar. Você vai pagar a pena completa. O juiz deve motivar. Não, eu vou te conceder o sursi. O juiz deve motivar. Na motivação, o juiz terá os argumentos que ele achar cabíveis. Não, você é reincidente, é um sujeito de alta periculosidade, você não terá suspensa a pena. Agora, não, você sim é primário, o crime
não foi cometido com violência nem grave ameaça, então o juiz deve motivar. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo fixo, começando este correr da audiência prevista no artigo 160 dessa lei. Haverá audiência com o juiz, o preso o indivíduo deve aceitar as condições. Então ele aceitou as condições, a partir daquele dia começa a contar. Então de 2 anos a 3 anos. Só um detalhe que eu queria falar é o seguinte, volta lá em cima no artigo 156. No finalzinho fala, não superior a 2 anos. A pena não pode ser superior a 2 anos. Agora, se for crime ambiental, é 3 anos. Então, a diferença. Os crimes, todos os outros crimes, não superior a 2 anos. Crime ambiental, 3 anos. Mas, só cairá isso... Para cair isso na nossa prova, tem que estar expresso lá. Crimes ambientais. Acho que não irá cair, porque pede apenas noções gerais de direito penal e crimes contra a administração pública. Nós paramos parágrafo 1º do artigo 158. As condições serão adequadas ao fato, à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Então, pessoal, haverá então uma individualização dessa suspensão condicional da pena, né? Então, porque será adequada à situação do condenado. O condenado ele deverá prestar serviço à comunidade durante alguns dias, durante essa suspensão. Vamos supor que o juiz coloque a condição. Você vai uma vez por semana prestar serviço à comunidade durante essa suspensão da sua pena. Ele aceitou, né? Então ele deve prestar serviço, salvo na hipótese do parágrafo 78, do artigo 78 do parágrafo 2. Lá fala que se ele não tiver condição, tudo bem, não haverá nenhuma sanção por isso. Vamos supor que ele está doente, não tenha condição de prestar esse serviço à comunidade, não haverá problema então. Então ele deve, o que nós devemos guardar nesse parágrafo aqui? Situação pessoal, haverá uma individualização, levando em conta a situação do fato, se o fato não foi grave, foi menos grave, a situação pessoal do condenado, é uma pessoa que tem problemas mentais, é uma pessoa que ocasiona riscos, não. Então ele vai prestar serviço à comunidade, ou vai limitar seu final de semana no lugar determinado, salvo se ele não tiver condições, como já foi falado. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, ele mesmo decide, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença ouvindo o condenado. O juiz, no momento que ele vai decretar ali a suspensão condicional da pena, ele proclama as condições. Você aceita trabalhar uma vez por semana aqui? Você aceita permanecer em casa durante esse período? Você aceita não frequentar determinados lugares? Você aceita assinar periodicamente o livro aqui no fórum? Aceito. O que acontece? Durante o período o juiz vê que aquilo não está resolvendo, mas ele não quer levar esse preso para a cadeia porque não é viável, não é proporcional um crime. E o que o juiz pode fazer então? Modificar as condições. A partir de hoje, para você não pagar essa pena na cadeia, você vai ter que trabalhar no sábado, domingo e feriado. Você vai ter que recolher na sua casa a partir das 19 horas. Então o juiz pode modificar essas situações. Ok, então beleza. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Pessoal,
um monte de detalhe aqui nesse parágrafo terceiro. Primeiro, quem vai fiscalizar esses indivíduos que estão cumprindo a suspensão condicional da pena? Quem será? Será o Serviço Social Penitenciário, o patronato, o Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com prestação do serviço. No caso que nós falamos, a PAI, o asilo, ela também irá fiscalizar. E quem que vai fiscalizar esses órgãos? Para ver se eles estão mesmo fiscalizando. Será o Conselho Penitenciário e pelo Ministério Público, ou ambos, um ou outro, ou os dois cumulativamente, devendo o juiz suprir por ato a falta das normas supletivas. O que é isso? Cada estado, cada território, que não existe territórios ainda, mas se houver, cada estado, cada território, o Distrito Federal, eles têm normas. Minas Gerais também possui, nosso estado possui normas supletivas, normas que vão além da lei de execução penal, normas que particularizam essa questão dos serviços prestados no SURSIS. Em caso de essas normas serem omissas, o juiz pode, o juiz da execução pode, por ato, ele mesmo determina, faz um ato, ele determina que condições para que seja cumprida essa suspensão condicional da pena. Prosseguindo, parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Então, a pessoa que cumpre a suspensão condicional, ela deve comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora. Em alguns casos, é o próprio fórum. Muitas vezes a condição imposta é apenas assinar periodicamente o livro. Então, vamos supor, ele vai lá e quando ele for apresentar, seja no fórum, seja na delegacia, seja na entidade que for, ele deve comunicar o que você está fazendo. Eu estou trabalhando agora, estou apanhando café, eu estou cortando cana, eu estou trabalhando de pedreiro. E qual é o seu salário? Ou proventos de que vive. Proventos é aquele remuneração do aposentado, ou aquele que recebe da Previdência Social por qualquer motivo. Recebe proventos. Artigo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção para os fins legais qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Lembra que nós falamos das entidades fiscalizadoras? Vamos voltar lá então, vamos voltar. Aqui nós temos aqui embaixo, no parágrafo 3, o patronato, o serviço social penitenciário, o conselho da comunidade ou instituição. O que tem elas? Então, elas devem comunicar imediatamente ao órgão de inspeção. Deve comunicar, então, para que os fins legais, qualquer motivo, o preso, aquele que cumpre a suspensão, ele cometeu falta grave, ele não veio cumprir, ele não está se adequando, deve comunicar para que o juiz possa modificar as condições se achar adequado ou até mesmo revogar essa suspensão condicional. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Ele então pode mudar? Pode, se o juiz autorizar. Então ele vai comunicar ao juiz, a entidade vai solicitar ao juiz, Ele vai até o juiz e vai comunicar a sua mudança. O juiz autorizou, ele vai para a nova residência. Chegando na nova residência, ele deve se apresentar imediatamente ao juiz daquela comarca e também à entidade fiscalizadora, a qual vai fiscalizar a sua estadia durante aquele período. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. O juiz condenou a ele a uma prisão domiciliar. Seu advogado recorre, cai para o tribunal
de Justiça do Estado. O tribunal, então, concede a ele a suspensão condicional. Vê que não é caso de prisão domiciliar e concede a ele suspensão condicional. Então, cabe ao tribunal conceder as condições. Não será o juiz, será o tribunal. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Então, é o tribunal que irá modificar as condições se necessário. E no parágrafo 2º fala que, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, no entanto, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições de benefício e, em qualquer caso, realizar-se audiência admonitória. Então, pessoal, atentar para esse detalhe. Um detalhe. O tribunal, cabe ao tribunal conceder a suspensão condicional da pena. Mas, se ele quiser, ele pode conferir ao juiz de execução. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concede ao juiz de Viçosa a incumbência de estabelecer as condições ao beneficiário e, em qualquer caso, realizar todas as audiências, seja audiência para conceder o benefício, seja audiência para revogar o benefício, ou seja, para modificar as condições. Então, incumbe ao tribunal quando for o tribunal que decidir pela suspensão. Mas, se ele quiser, ele pode enviar essa incumbência para o juiz da execução. Vamos encerrar esse assunto, pessoal, da suspensão condicional da pena, que é um assunto longo e cheio de detalhes, mas estamos chegando ao final. Artigo 160. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz alerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências da nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Isso nós já falamos, não há dúvida, né? O juiz vai ler, vai advertir, olha a consequência aqui, filho. Se você não cumprir essa consequência, você está lascado, você está pego comigo. Entendeu? Então, e também advertir de novas consequências contra a nova infração penal, ou também descumprimento, né? Descumpriu as consequências, está preso. Por exemplo, se for o caso de prisão. E também outra nova infração penal. Além de cumprir a nova infração, vai ter toda essa pena que você está suspenso aqui, você vai ter que pagar ela na cadeia. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital, por prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Pessoal, hoje com a reforma de 2011, 2008 e 2011 do Código de Processo Penal, existe hoje a citação por hora certa. O oficial de justiça vai uma vez na casa do preso, não encontra. Vai a segunda vez, não encontra. Vai a terceira vez, não encontra. Então é considerado citado. Então ele é citado, já está intimado. Então em 20 dias, ele vai deixar um bilhete lá, né? Ele não compareceu em 20 dias, o réu, então, essa suspensão ficará sem efeito. Ele foi condenado, ele obteve o benefício da suspensão condicional da pena. E mesmo assim ele não compareceu para receber essas condições, para o juiz conversar com ele, você não vai ir para a cadeia, filho, mas você vai fazer isso, você vai comparecer aqui, você vai assinar, você vai prestar serviço à comunidade. Se ele não comparecer em 20 dias, sendo pessoalmente convocado, intimado ou por edital, em caso agora por hora certa, né, você então terá imediatamente executado a pena. Não compareceu em 20 dias? Beleza. Aí o juiz vai fazer mandato, vai mandar mandado de busca, né, mandado de prisão, e essa suspensão ficará sem efeito. Artigo 62. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Pessoal, esse artigo 81 do Código Penal fala das condições obrigatórias da suspensão
das condições obrigatórias do livramento condicional. Então essas condições aí, essas obrigatórias, por exemplo, não pagar a multa quando possível, descumprir as obrigações impostas e também se sobrevier outra condenação. Então nesses casos haverá a revogação, suspensão condicional da pena, né? Artigo 173. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Então haverá um livro próprio, irá, por exemplo, saiu a condenação igual a 2 anos. Então será proposta a suspensão condicional. Irá no mesmo livro ali, será a margem ali, será anotada a suspensão condicional, no mesmo livro. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Então no mesmo livro ali, na mesma folha, ao lado será anotado todos esses detalhes. Se foi suspensa se foi revogada a suspensão condicional ou se extinta a pena, terminou a pena. Por qualquer motivo, seja por decurso de prazo, seja por abolicio criminis, né? Não é mais crime, lei nova aboliu. Então tudo isso será averbado à margem no livro lá. O registro oficial e a averbação, tudo será sigiloso, salvo para efeitos de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Então esses registros não se tornam públicos, eles ficam ali no livro próprio do juízo e são sigilosos, mas podem ser requisitados pelo próprio Poder Judiciário, seja o tribunal, seja toda a hierarquia do Poder Judiciário, ou pelo Ministério Público, para instruir novo processo penal. Pessoal, nós terminamos aqui a suspensão condicional da pena, um assunto que é cheio de detalhes, né? Então, nós paramos por aqui, iniciaremos no próximo vídeo falando da pena de multa. Até o próximo vídeo então, pessoal, valeu!